assistir essa aula hoje. Bom, então, eu me comprometo amanhã, tá, a entregar o roteiro dessa aula para vocês e também gravar os vídeos aí que me faltam, inclusive desse próprio conteúdo aqui, tá? E aí eu passo para vocês amanhã sem falta. Hoje, então, eu pretendo começar a discutir com vocês a última das espécies tributárias, né, que nós temos que estudar, e aí nós concluímos essa parte da matéria que é importante e também, né, já fica um pouco maçante, porque ver tanta espécie tributária, né, com características próprias e tudo mais, às vezes é bastante chato. Mas é isso, nós vamos estudá-las hoje, então, concluí-la não, né, pelo menos começar a estudá-las, para, então, nós podermos encerrar essa fase, né, introdutória de estudo das espécies tributárias e caminhar, quem sabe, aí para os princípios que compõem o sistema tributário nacional, né, os princípios tributários, que também são muito importantes, de grande incidência no nosso ordenamento jurídico, e aí, então, a partir dela, nós teremos condições de caminhar já para bastante do conteúdo que nós teríamos que ver. Bom, de cara, galera, o que vocês têm que entender é que as contribuições especiais, primeiro foram criadas como um instituto, assim, um pouco aleatório, sabe? Na realidade, haveria ali diversas necessidades do Estado em cobrar alguns tributos, né, para custear algumas atividades do Estado, e não dava para fazer isso usando as espécies tributárias até então existentes, né? Alguns autores falam, inclusive, que as contribuições especiais são meio que um Frankenstein, né? Porque elas vão pegando características de tributos diversos, né, para montar o seu próprio instituto. E, na realidade, quando elas foram criadas, estabelecidas, regulamentadas, elas acabaram gerando um paradigma bastante complicado e complexo no direito tributário, que foi, inclusive, conteúdo de discussão nossa já, mas provavelmente foi lá bem no início do curso, né? E provavelmente vocês já nem se recordam disso, mas é um momento da gente discutir. Vejam bem, quando nós estudamos o início dos tributos, nós estudamos o artigo 3º, né, que é aquele artigo que dá o conceito de tributo, e logo depois nós estudamos o artigo 4º do CTN, que basicamente vai defender o entendimento, né, que você define qual espécie é aquele tributo a partir do seu fato gerador, tá? Se vocês se recordarem disso, nós vimos, então, lá que o CTN, né, que é da década de 60 e tudo mais, ele vai defender que, ou pelo menos defendia naquela época, que se você analisar o fato gerador, então, como surge o tributo, né, você teria condições de definir a sua natureza jurídica, né, qual espécie tributária ele compõe, né, ou ele se encontra composto. Este fato, no entanto, ele funciona perfeitamente quando nós falamos de impostos, quando nós falamos de taxas, contribuições de melhoria, mas a situação foge ao controle, em especial nas contribuições especiais, tá? Por quê? Porque nós vamos observar aqui que se você analisar só o fato gerador, a situação fática que dá origem, início, né, o surgimento ao tributo, possivelmente você vai ter muita dificuldade de reconhecer a espécie tributária dele, tá? Te dou um exemplo, né? A contribuição de lucro líquido, né? A contribuição social de lucro líquido
das empresas, né? Recai sobre o lucro das empresas. Então, basicamente, todas as empresas nacionais, o lucro líquido delas vai ser tributado, né? Vejam só vocês, no entanto, que o imposto de renda sobre pessoa jurídica é a mesma coisa, é basicamente a mesma coisa, né? Vai recair sobre também os lucros da empresa, né? Percebam, então, que o mesmo fato gerador pode dar origem a dois tributos. Pessoal, isso é uma lógica normal, né? Não pode ocorrer, tá? É o famoso bis idem, que eu vou discutir com vocês mais à frente, um pouco mais à frente. No entanto, vejam, se o imposto de renda é um imposto, como propriamente o nome já indica, né? Por que a contribuição social sobre o lucro líquido também não seria classificada como imposto, já que estão, né, provenientes sobre o mesmo fato gerador? O entendimento aqui é que eu não classifico a contribuição social do lucro líquido, a CSLL, né, como imposto, não pelo seu fato gerador, mas sim, né, pela análise do recurso, para que destino será o recurso, né? Então, veja bem, o que o STF nos disse sobre isso? O STF nos disse que, no caso, então, dessa contribuição em especial, eu vou avaliar a sua natureza jurídica analisando o seu fato gerador mais a destinação do seu recurso. Então, o STF vai dizer o seguinte, olha, imposto de renda de pessoa jurídica e a CSLL, elas não são a mesma coisa, porque, em que pese elas terem o mesmo fato gerador, elas têm uma destinação do seu recurso distinta. E aí é uma coisa que, se você analisar o artigo 4º do CTN, não bate. Porque no CTN, no seu artigo 4º, ele vai falar assim, olha, você identifica a natureza jurídica do tributo analisando só o seu fato gerador. A destinação do recurso é irrisória ou é desnecessária. Tá? Então, nós vamos dizer que, graças às contribuições especiais e ao entendimento do STF a partir delas, nós vamos falar que, tacitamente, o artigo 4º, em especial o seu parágrafo 2º, se não falha a memória, ele vai ser, ele foi considerado, né, revogado tacitamente, né? Quando a gente fala revogação tácita, é aquela revogação que não foi formalmente estabelecida, né? Então, não veio uma lei no mesmo patamar normativo e simplesmente foi lá e revogou ela, não, né? Aqui nós falamos que a interpretação, a condição social e tudo mais levou a uma não aplicabilidade daquela norma, né? Então, ela deixa de ser aplicada, mesmo que não tenha ocorrido um trâmite formal para que isso, de fato, fosse efetivado, né? Então, o que o STF disse? Olha, a partir da inserção das contribuições especiais, não há outra interpretação a dar ao CTN, né? Em especial o seu artigo 4º, que não desconsiderar a afirmativa de que a destinação do recurso é irrelevante para reconhecer a sua natureza jurídica. Bom, para que eu estou te dizendo isso? Moral da história, galera. A partir das contribuições especiais, e em especial na análise delas, nós vamos ter que somar a análise do fato gerador à destinação do recurso. E aí, voltando ao caso da contribuição social sobre o lucro líquido, o que diferencia ela do imposto de renda de pessoa jurídica é que a sua destinação está vinculada
né, ao custeio de uma atividade estatal, que é o custeio dos sistemas de seguridade social, que a gente vai citar mais à frente, né, analisar mais à frente. Então, o fato de ter um vínculo do recurso, né, do CSLL para o custeio do sistema de seguridade social faz com que ele seja um tributo de natureza jurídica diferente do imposto de renda, em que pese eles terem o mesmo fato gerador, mas eu vou ter que somar também a destinação do recurso, e aí é diferente, porque a gente sabe que imposto de renda, como qualquer outro imposto, né, a sua receita não é vinculada a nada, né? Nós estudamos isso e lemos o artigo 16 do CTN, que é expresso, né, no sentido de afirmar, de realizar tal afirmação. Pois bem, galera, é isso, né? O primeiro ponto aí, então, de destaque que eu tenho que fazer com vocês é este, tá? Para você entender as contribuições especiais, você vai ter que analisar não só o seu fato gerador, mas também a destinação dos seus recursos. Porque se você ficar só no fato gerador, é muito possível que você vá ter dificuldades de diferenciá-lo, né, dos impostos ou mesmo das taxas, tá? Tranquilo até aqui, galera? Deu para entender este primeiro tópico aí, que de plano, né, já é um tópico bem delicado de ser compreendido? Me dê um ok aí, só para mim, ou não, né, para mim poder seguir. Beleza, beleza. Então, ótimo. Se deu para entender isso, o resto vai ser moleza, tá? Garanto a vocês aí que essa parte é a mais delicada, assim, do ponto de vista de compreensão, porque foge um pouquinho ao que a gente já discutiu, tá? Bom, levantando essa bola, então, para essa interpretação, qual outro ponto de destaque que a gente tem que fazer aqui com vocês, tá? O STF entende que a alteração da finalidade do recurso, tá? As contribuições especiais, então, em regra, o recurso delas, o que se arrecada com elas, tem caráter vinculante, tá? Então, em regra, toda contribuição especial que nós começarmos a estudar aqui, nós vamos observar que o recurso dela, o que se arrecada com ela, vai ser destinado a uma atividade do Estado ou uma entidade, né, que vai prestar um serviço em nome do Estado, tá? E que esse recurso tem que ser destinado ao custeio dessa atividade. Então, o STF disse o seguinte, olha, o recurso é vinculado, né? Isto autoriza a criação da contribuição especial. Mas a lei pode alterar, tá, a destinação do recurso a outra atividade, e sem que leve, em regra, à inconstitucionalidade da contribuição especial. Bom, vou dar um exemplo para vocês para ficar mais claro isso. Veja bem, nós sabemos, né, e vou dar exemplo do mesma contribuição que eu citei há pouco, nós sabemos que a contribuição social sobre o lucro líquido, ela é destinada, né, à Seguridade Social, ao custeio da Seguridade Social. Daqui a pouco eu vou falar de Seguridade Social com vocês, né, mas as suas aulas de direito previdenciário, eu acho que vocês já estão no período, né, de estudar direito previdenciário, me corrijam aí se eu estiver errado. Alguns estão e outros não, é isso? Não, Hugo, eu quis dizer que é previdenciário, né? Entendeu? Não entendi. Eu quis dizer que é previdenciário 1 que a gente está agora. Entendeu? Beleza. Não, mas ótimo.
Nem sei se tem dois também. É o necessário para a gente aqui, sabe? Porque quando eu pergunto se vocês tiverem direito previdenciário, porque provavelmente no direito previdenciário eles vão tentar, né, explicar para vocês um pouco como funciona o sistema de seguridade social, né? Nós sabemos que o sistema de seguridade social, por desejo constitucional, ele é bem complexo, né? Ele engloba saúde, previdência, né, social propriamente dito, e assistência social, né? Ah, beleza, é isso aí mesmo, né? Que é importante vocês saberem. Basicamente, né, nós falamos que é um sistema complexo, né? Que abarca aí a prestação de serviço à saúde, a assistência social, né? Que é aquele em que o cidadão ele não tem condições de contribuir para a Previdência Social, ou está numa situação, né, de impossibilidade de prestar serviços e tudo mais, de conduzir as suas atividades profissionais, né, a ponto de necessitar de auxílio do Estado, sendo que ele não teria direito ao ingresso à Previdência Social, e nós sabemos que na Previdência, propriamente dito, né, ela tem um caráter contributivo, que ingressa nela só aqueles que, de algum modo, contribuem, né, para o sistema. Bom, então nós sabemos, então, que as contribuições sociais, e provavelmente eu vou entrar nisso com vocês ainda hoje, elas têm a pretensão de custear, né, todo esse sistema complexo de seguridade social que nós temos, né? Tem lá, né, a descrição disso no artigo 194 e das contribuições que vão custear esse sistema logo no artigo 195. Daqui a pouco a gente vai levantar a bola quanto a eles aí para vocês mais uma vez. Bom, mas aí então, senhores, o que acontece? O que eu quero destacar aqui nesse segundo ponto da aula de hoje? O STF entende, então, que você tem a receita vinculada. Então, a contribuição social de lucro líquido, ela tem que ir para custear a seguridade social, tá? Mas se amanhã vier, né, uma lei alterando a vinculação do recurso, né, digamos que agora não é seguridade social, né, mas só saúde. Então, só um tópico dentro da seguridade social, diante da pandemia, né, que nós vivemos. Ou, né, que seja para outra atividade do Estado, segurança nacional, segurança pública, né, diante aí dos nossos altos índices de criminalidade. Pois bem, veja bem, o STF entende que a mudança da destinação do recurso para custear outra atividade do Estado não leva essencialmente a uma situação de calamidade, tá? Desculpe, de inconstitucionalidade. Não, não leva. Então, é possível a gente compreender que é permitido que isso ocorra desde que haja lei autorizativa, tá? Se a lei permitir, então, seria uma possibilidade, sem problema algum, a alteração da destinação do recurso, tá, para outra área. Bom, é isso, tá? Outro ponto aqui que a gente deve levantar sobre as contribuições especiais, que elas são classificadas, galera, como contribuições ou tributos, né, para fiscais, tá? O que seria isso? Essa classificação de tributos, ela já foi, especialmente, né, estudada por nós, tá? Em outro momento das nossas aulas, eu discuti com vocês a classificação dos tributos, né? E eu falei que, assim, olha, existem tributos que nós classificamos como fiscais, tributos que nós classificamos como
extrafiscais e tributos que nós classificamos como parafiscais, tá? É uma discussão bastante interessante e que se aplica aqui, em regra, às contribuições especiais, tá? Eu falei para vocês assim, olha, os tributos fiscais são os tributos que o Estado arrecada, né, o recurso deles, e o recurso deles é destinado à coletividade, ou melhor, a uma destinação indeterminada, né? Significa, basicamente, afirmar para vocês que tudo que se arrecada quanto a os tributos fiscais, o destino do recurso, ele é atribuído de forma indeterminada ao custeio de toda a máquina pública, tá? Então, os impostos são os melhores exemplos disso. A destinação do recurso deles é discricionário, né? O Estado usa eles para custear as áreas que ele entende mais importante, né? Ele tem uma liberdade de gasto com relação aos impostos, porque eles são fiscais, né? O mais importante deles, então, é que eles se destinam à manutenção de todo o Estado, né? Eu provavelmente disse para vocês algo que me incomodava muito, por muito tempo, né? Que eu ficava pagando lá imposto de renda, IPVA, né? Achando que o IPVA deveria ser destinado obrigatoriamente à pavimentação das áreas, das estradas, né? E aí, depois que eu fui realmente estudar com mais cuidado a natureza dos impostos, que eu percebi que não, né? Em que pese o IPVA ser cobrado pela propriedade de veículos, né? Mas o recurso deles não tem vinculação com a manutenção das estradas, né? O dinheiro arrecadado, ele é para custear toda a atuação do Estado, e não só parte dela, tá? Então, este foi a interpretação que nós demos, que a doutrina dá, né, às contribuições fiscais, ou melhor, os tributos fiscais, tá? Como eu disse a vocês, se não tem vinculação de receita, não é fiscal. Fiscal sempre é sem destinação de receita. Então, olha, contribuições especiais não está aqui, presente aqui, tá? Contribuições extrafiscais, ou melhor, tributos extrafiscais, são aqueles que a finalidade deles não é, de fato, arrecadar, tá? Então, na realidade, aqui o contexto é outro. O contexto aqui que vai diferenciá-los dos tributos fiscais, tá? É porque os extrafiscais, a finalidade deles é, de algum modo, influenciar, tá? Na conduta da sociedade. Então, basicamente, nos tributos extrafiscais, a pretensão que se tem é que, aumentando ou diminuindo eles, né, vai fazer com que haja uma contribuição para uma conduta da sociedade que seja interessante para as políticas públicas, tá? Então, veja só o exemplo. Os tributos que recaem sobre o cigarro, bebida alcoólica, né? São bons exemplos. São tributos que nós classificamos como extrafiscais e eles têm uma carga de incidência altíssima nesses produtos, porque se pretende influenciar a sociedade no sentido de não pagar por eles, né? De não, ou melhor, de não incentivar o consumo deles, tá? Então, eu coloco 80% de tributação sobre o cigarro para o sujeito ficar inibido de fumar muito, né? Então, ele pode até fumar, mas isso vai pesar muito no bolso dele, a ponto dele ficar desestimulado a consumir esse produto. O álcool tem essa mesma pretensão, né?
Obviamente que isso tem uma finalidade de interesse público por trás, né? Sabemos que o cigarro gera, né, um dano à saúde muito grande, e isso vai, em grande medida, impactar, né, nos custos de prestação do serviço de saúde no Estado, né? Então, o Estado tem muito interesse que poucas pessoas fumem, porque cada vez menor a quantidade de fumantes, obviamente, o custo disso lá no sistema de saúde é menor. Né? É claro que os extrafiscais, eles também podem ter outra pretensão, né? Por exemplo, aumentar o consumo, né? Então, há momentos na nossa história recente em que se promoveu lá a redução do IPI para automóveis para que o consumo, né, deste produto aumentasse. Agora há pouco, né, o presidente reduziu a zero, né, os tributos extrafiscais que se aplicam a produtos e medicamentos, né, ligados aí ao combate do coronavírus, né? Obviamente que ele fez isso para quê? Para facilitar o acesso de todos os entes políticos, ou mesmo, né, da própria população a estes produtos, e contribuir para a melhor prestação do serviço, tá? Então, os extrafiscais têm essa finalidade. E os parafiscais, tá? Gente, só um detalhe, existem alguns tributos e contribuições especiais que são classificadas como extrafiscais, tá? Eu vou tocar nelas mais à frente, mas existe, mas é exceção. A regra é que as contribuições especiais estejam classificadas como tributos parafiscais. E aí, máxima atenção suas para vocês entenderem que é um tributo parafiscal. O tributo parafiscal é um tributo arrecadado por um ente político, mas destinado a uma outra entidade que vai pegar essa receita desse tributo e utilizá-lo para prestar um serviço em nome do ente político. Então, vamos lá para ficar muito claro. Basicamente, as contribuições especiais, então, o que ocorre com elas? O ente político, como a União, ela institui o tributo, cobra o tributo, eventualmente, mas destina a sua arrecadação, né, o dinheiro arrecadado por ele, para uma outra entidade autônoma, com personalidade jurídica própria, que vai prestar o serviço em nome do ente político, tá? Obviamente que para ela prestar esse serviço ao ente político, é necessário que ela use esse recurso. Eu vou dar um exemplo aqui para ficar muito claro isso para vocês. Veja só, quem presta o serviço de previdência social no Brasil, né? Eu diria, né, que além de previdência social, de seguridade social também, ou assistência social, melhor dizendo, né? A entidade é uma entidade autônoma, né, que nós classificamos como autarquia, que é o INSS, né? Então, INSS, se você quer um benefício aí previdenciário, ou de seguridade, ou de assistência, né, social, você vai recorrer, né, a uma agência do INSS, tá? Por quê? Porque a função inicial de prestar o serviço era da União, né? Em respeito aí ao artigo, em especial o artigo 194 da Constituição Federal, né, que atribui essa competência à União. Não de forma exclusiva, e a gente discute isso um pouco mais à frente, mas a União teria essa função. A União, então, como nós bem sabemos, né, ela tem opção, como qualquer outro ente, né, da administração pública. Ou ela presta o serviço ela mesma, nós chamamos isso de centralização, né? Ou ela delega ou outorga essa função
a um outro ente, né? Quando ela delega essa função, ou outorga essa função a um outro ente, nós chamamos isso de descentralização administrativa, né? Então, ela repassa isso a um outro ente. Pode ser um ente da administração indireta, né? Do qual ela faz parte, ou pode ser um ente da administração ou um ente privado, né? Então, se é um ente privado, ela vai delegar por instrumento, né, contratual, né? Celebra um contrato administrativo. Se é um ente da administração indireta, pessoa jurídica de direito público, né? Aí ela, então, vai outorgar, né? E aí não é por contrato, é por lei específica, né? Prescrevendo isso. Bom, o caso da Previdência, né, é uma outorga de descentralização a um ente público, ou um ente, né, dotado de personalidade jurídica de direito público, que é o INSS, uma autarquia, né, que presta esse serviço em nome da União. E aí, o que acontece? As contribuições sociais, né, as contribuições descritas no artigo 195, que são destinadas ao custeio, né, da Seguridade Social como um todo, eles vão ser usados pela União? Em regra, não, né? Eles são destinados ao INSS, que, então, presta o serviço, né, de concessão dos benefícios em nome da União. Então, a União arrecada, mas não usa desse dinheiro. Ela destina a outra entidade, tá? Os tributos que têm essa natureza, então, nós chamamos eles de parafiscais. Os parafiscais são a regra quando falamos de contribuições especiais, tá? Então, a gente vai ver aqui, por exemplo, contribuição sindical, né? O Estado, eventualmente, ele vai arrecadar, mas a destinação é o sindicato. Contribuições de custeio do sistema S, né? Que nós vamos ver aqui, o sistema S é o quê? O Senai, Senac, né? Que prestam serviços educacionais, de especialização da mão de obra, a mão de obra, né? Dos empregadores, dos empregados, né? No sistema brasileiro, né? São custeadas por uma contribuição proveniente das empresas. Então, nós vamos ver isso, por exemplo, as contribuições de classes profissionais, né? Então, o CRM, o CRO, né? Há uma controvérsia aqui, que eu vou mencioná-la, mas em tese a OAB também, né? A contribuição que você paga, a anuidade que daqui a pouco muitos de vocês vão pagar a OAB, né? Poderia, aos olhos de alguns aí, ser classificado como uma contribuição especial, tá? Nós vamos estudar isso de forma mais delicada, de forma mais profunda daqui a pouco. Bom, galera, deu para entender o que é um tributo parafiscal e como se aplica as contribuições especiais a esse fato? Me dê uma manifestação aí, porque o tempo já está passando e eu estou falando que nem pobre na chuva aqui, e vocês... Preciso de vocês aí. Beleza, então tá. Próximo tópico aí, então, que eu tenho que destacar com vocês, tá? No sentido da competência, tá? Quem é competente para cobrar, né? Instituir e cobrar as contribuições especiais, tá? Quem tem essa competência em mãos? O próximo ponto aí, quem está com o caderninho na mão, pode anotar aí, tá? Para ficar claro para vocês. Bom, pessoal, em regra, tá? As contribuições especiais têm como competente para instituí-las a União, tá? A União, em regra, é competente para instituí-las, porque é esta visão atribuída à própria Constituição Federal. A própria Constituição estabeleceu essa função, tá? Se me permitem,
peguem a Constituição Federal de vocês aí, eu vou pegar a minha aqui, e vamos ler o artigo, tá? 145 da Constituição Federal, perdão, 149 da Constituição Federal, que cita as contribuições especiais para a gente poder entender aí essa competência atribuída à União e já saber, né, quais contribuições especiais são estas que eu estou há tanto tempo falando para vocês aqui já, tá? Peguem a Constituição suas aí, eu vou pegar a minha aqui também. Pessoal, olha só o que o artigo 149 vai prescrever aqui, e aí eu peço a vocês, né, máxima atenção aqui, porque eu já vou falando da competência e já vou explicando, assim, em regras gerais, né, porque eu vou entrar em cada um deles com vocês com mais cuidado, quais são as contribuições especiais. Nós vamos ver assim, galera, as contribuições especiais é Frankenstein mesmo, é uma expressão que eu gosto de usar porque eu acho muito apropriada, tá? Porque, na realidade, tudo de tributo que não se classifica nas outras espécies que nós estudamos, o constituinte, o legislador como um todo, né, foi jogando em contribuição especial. Então, tem uma coisa que não tem nada a ver com a outra, jogou tudo lá dentro de contribuições especiais. Pra vocês terem uma ideia, né? No início, quando você começou a estudar direito tributário aqui, sobre a ótica da Constituição de 88, a gente nem falava em contribuição especial, não. Nós falávamos, né, em contribuições sociais, tá? Depois a coisa foi ganhando uma nova proporção, foram acrescentando novas contribuições, e hoje é uma miscelânea de contribuições aqui que a gente tem que entender que, na realidade, é uma natureza totalmente diversa e vai jogando tudo lá, tá? Mas vamos lá para compreender. Inclusive, pessoal, um alerta, tá? Aos colegas aí, a vocês aí, tá? Esse artigo 149 da Constituição Federal, ele sofreu emenda, tá? Parte do que foi a reforma previdenciária, ela incidiu, tá? Que a emenda, né, Constitucional 103 de 2019, ela incidiu muito sobre esse artigo 149, tá? Da Constituição Federal. Vou até destacar isso para vocês agora aqui, para vocês terem uma noção bastante interessante do que se trata. Mas ela sofreu muitas alterações, foi acrescido muitos dispositivos nela, tá? Então, a galera aí que estiver com o Vadimeco mais antigo, né, tomem o cuidado aí, talvez seja interessante vocês abrirem até a internet suas aí, né, e baixar a Constituição Federal, né, do site aí do Legislativo e tudo mais, porque aí vocês não correm o risco de ler algo aí que não, de ouvir eu falando algo aí que não está devidamente, né, descrito aí no seu Vadimeco. Bom, vamos lá então, galera. Artigo 149. Compete exclusivamente à União, tá? Quando a Constituição Federal fala, né, expressamente que compete exclusivamente à União, significa, galera, que é uma competência em que não pode haver delegação quanto à sua capacidade. Nós já estudamos isso aqui, já falei disso para vocês, e destaco, ressalto agora mais uma vez. Veja, nós não temos, no direito tributário, possibilidade de delegar competência, né? Então, se a Constituição Federal falou que é competente à União não pode criar uma lei falando assim, não, agora a competência é do município, né? Então, nós falamos que a competência é indelegável e é irrenunciável, né? Então, além de não poder
atribuir essa competência a outro, o ente político também não pode falar assim, olha, eu renuncio a essa competência, eu não quero ela mais, não tenho interesse nela mais. Ele não pode falar isso, tá? E olha, quando a Constituição fala que é exclusivo, é nesse sentido, tá? No sentido de que, olha, não pode vir, né, uma lei posterior falando assim ao município, a competência agora é sua, tá? Porque a União abriu mão dela aqui através dessa lei. Isso não pode ocorrer. Por isso que nós destacamos essa exclusividade, tá? Se você tiver a mania que eu tenho, eu acho que alguns colegas ali, alguns alunos até já viram isso, né? Eu tenho uma mania de marcar, sabe, palavrinhas muito importantes que eu encontro nos dispositivos legais que eu uso, sabe? Eu até mostro para vocês aqui, olha. Eu gosto muito desse Vladimir, até porque ele é muito grande, né? E aí eu faço isso aqui, ó, vou marcando, né? O que eu acho, as palavras-chave aí de cada dispositivo, né? Para me ajudar na compreensão, né? Do dispositivo. Se vocês tiverem essa mania, já marquem exclusivamente. Se não tem, eu aconselho que comecem a ter, sabe? Eu acho que isso é muito importante para vocês compreenderem o dispositivo, para vocês, né, memorizarem ele. Às vezes a gente não tem que ter muito romantismo com relação ao direito, não, galera. Às vezes você vai ter que memorizar mesmo, né, o dispositivo. É isso que concurso, prova da ordem vão exigir de vocês, né? Claro que é muita coisa para memorizar, às vezes a gente se perde, mas uma compreensão fruto, né, de uma memorização, né, e geralmente a memorização a gente faz ela muito pelo visual, né, muito pela memória fotográfica mesmo, né, e eu acho que esses destaques podem ajudar nisso. É um conselho que eu dou a vocês, tá? Então, marquem exclusivamente, que eu acho que é o ponto fundamental desse dispositivo. Bom, compete exclusivamente à União instituir contribuições sociais, né? Eu já falei há pouco para vocês dela aqui. Contribuições sociais são destinadas ao custeio da Seguridade Social. Eu vou entrar, né, e discutir ela com muito cuidado com vocês, provavelmente na próxima aula. Intervenções no domínio econômico. Então, a Constituição Federal prescreve a possibilidade, tá, da União instituir contribuições, tributos, né, destinados a intervir na economia, tá? Se vocês se recordarem há pouco, eu falei para vocês assim, olha, existe uma contribuição especial que o caráter dela é extrafiscal e não parafiscal, tá? É essa daqui, tá, galera? As contribuições de intervenção no domínio econômico, elas têm caráter extrafiscal, tá? Eu vou discutir isso mais à frente com vocês, mas elas são criadas para intervir na economia, para fazer com que a gente compre mais alguma coisa ou menos, né? Para a gente, né, eventualmente ali se preocupar mais ou menos em ter uma conduta determinada na sociedade, tá? É uma contribuição de intervenção no domínio econômico exclusiva da União, tá? Além dela, de interesse de categoria profissional e econômica, tá? Então, aqui nós vamos falar, essencialmente, do Sistema S, de contribuições do Sistema S, de contribuições sindicais, de classes profissionais, né? Como eu citei há pouco, a anuidade lá do CREA, do CRM, do CRO, todas elas passam, essencialmente, uma capacidade do contribuinte, tá? É um tributo. Isso aqui eu vou estudar com vocês, com muito cuidado, inclusive, em especial essas contribuições de classe profissional, né? Porque isso aí vai ajudar muito vocês, creio eu, quando vocês forem fazer a prova da ordem, tá? A prova da ordem, ela
tem uma exigência muito grande. Às vezes isso cai em direito administrativo, às vezes cai em tributário, às vezes cai em deontologia, sabe? Você entender a natureza jurídica da OAB, as prerrogativas da OAB nesse processo, né? E uma das prerrogativas da OAB é uma discussão muito válida sobre a natureza jurídica da anuidade da OAB, sabe? Se seria uma natureza jurídica de contribuição especial, como é nas demais, né? Ou se não seria, né? A gente sabe que é uma discussão que tem reflexos aqui, porque o STF entende que a OAB tem uma natureza sui generis, uma natureza jurídica sui generis, né? Que não se assimila aos demais, e a gente sabe também, no entanto, que o Tribunal de Contas da União recentemente se expressou de forma diferente, sabe? Então, eu tenho como aposta pessoal que essa decisão do Tribunal de Contas da União vai chegar à prova da ordem, né? Algumas questões da prova da ordem vão tentar trabalhar isso, né? Porque é uma decisão muito recente, e nós teremos condições de debater tudo isso aqui um pouco mais à frente, tá? E quem sabe, né, eu acertar essa aposta minha aí e você se beneficiarem, quem for fazer a prova da ordem, né? E aí eu vou exigir o pagamento de uma cerveja, né, como tributo à contribuição que eu fiz para vocês acertarem essa questão. Combinado? É o pacto que temos aí, hein? Pois é. Bom, tá gravando, hein? Promete pagar 2 em vez de uma, que é melhor ainda. Bom, galera, beleza. Então, olha, o artigo 149, ele vai fazer essa menção, tá, galera? Só que, veja bem, ainda na discussão sobre competência, tá? Apesar da Constituição Federal falar em exclusividade, nós vamos ver que, na realidade, tá? A regra geral que a competência é da União. Eu tenho 2 exceções, tá? Em que há contribuições especiais que são de competência dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. Eu vou destacar essas competências agora para vocês, tá? A primeira destaque que eu falo, que a Constituição Federal atribui a possibilidade dos demais entes políticos em cobrar contribuições sociais, tá? Em que situação, Hugo? Veja bem, vocês já aprenderam ou estão aprendendo, né, que o sistema de previdência brasileiro, ele é bem complexo, né? Ele tem um sistema geral de previdência, tá? Que geralmente as contribuições sociais são para custeá-lo. Ele tem um sistema próprio de previdência, que é um sistema criado pelos entes políticos para que os seus servidores, né, sejam beneficiários, né? Na reforma previdenciária teve uma discussão muito séria se deveria ou não, né, acabar com o sistema de previdência, o sistema próprio de previdência, né, e jogar os servidores públicos todos para o sistema geral de previdência. Acabou que prevaleceu aí, né, o lobby aí dos servidores, né, no sentido de não acabar com o sistema próprio de previdência, tá? Então, moral da história, nós sabemos que cada ente político, né, pode criar um seu sistema próprio de previdência, beneficiando seus servidores, né, e os seus servidores, então, irão contribuir para esse sistema próprio, e também, claro, o ente político vai contribuir para o custeio dele, tá? E a gente sabe ainda que tem um sistema complementar, né, que é o sistema privado. O sistema privado não nos interessa agora, e o sistema geral de previdência também não interessa. Interessa para mim aqui é o sistema próprio, tá? Por quê? Porque mesmo após a reforma previdenciária,
o parágrafo 1º, ele vai falar o seguinte, olha, do artigo 149, tá, galera? A União, os estados, o Distrito Federal e os municípios instituirão, por meio de lei, contribuições para o custeio do regime próprio de previdência social, cobradas dos servidores ativos, dos aposentados e dos pensionistas, que poderão ter alíquotas progressivas de acordo com o valor da base de contribuição ou dos proventos de aposentadoria e de pensões, tá? Claro que isso aqui você vai estudar com mais cuidado, né? Lá no sistema direito previdenciário. Mas, basicamente, o que esse dispositivo fala? Olha, se o município de Itabira tem um sistema próprio de previdência dos seus servidores, e eu sei que tem, porque alguém já me falou isso, então, o município de Itabira pode criar, por intermédio de lei, obviamente, uma contribuição social com recurso destinado, vinculado ao custeio do sistema próprio. Óbvio, né, galera, que essa contribuição social, ela é destinada a quem? Aos servidores, né, do município de Itabira. Então, eles vão pagar não a previdência social, né, mas sim ao seu sistema próprio. É um tributo que é uma contribuição especial, similar à contribuição social, que vai ser paga pelos servidores, né? Que é uma contribuição especial criada de competência municipal, tá? Vejam só, então, a regra geral, né? É que é exclusivo da União criar as contribuições especiais, mas logo depois a Constituição já fala, olha, tem uma exceção. São duas, mas tem uma aqui, olha. A primeira é, se você, ente político, tem seu próprio sistema de previdência para os seus servidores, você está autorizado a criar uma contribuição especial, que é a contribuição social para o custeio da previdência própria de seus servidores, tá? Então, primeira exceção aí a ser destacada para a gente. Você pode me perguntar, Hugo, né? E se o município de Itabira não tivesse o sistema próprio de previdência, ele poderia cobrar essa contribuição especial? Claro que não, aí não poderia, porque a receita dela é vinculada. Vinculada a quê? Ao custeio do sistema próprio de previdência, né? Se eles não têm, o servidor deles vai pagar o quê? A contribuição social que vincula ao custeio da previdência geral, né? Como qualquer servidor aí, qualquer funcionário, né, empregado, seletista, né? Assim que funciona. Bom, outra exceção aqui de competência que eu quero destacar para vocês, tá? Essa também, ela é mais recente. E está, gente, no artigo 149A, tá? Outra emenda à Constituição que ocorreu, né? Está lá no artigo 149A. Olha o que fala. Os municípios e o Distrito Federal poderão instituir contribuição na forma das respectivas leis para custeio de serviço de iluminação pública, observando o disposto no artigo 150. Olha só que interessante. Eu não sei se a gente já discutiu isso quando eu falei de taxa, né? Mas eu falei para vocês lá, olha, começou, né, falando que taxa, criou-se, né, inicialmente, taxa de custeio de iluminação pública, né? A expressão colou tanto que até hoje, né, a gente costuma falar em taxa de custeio de iluminação pública, apesar de ser um erro, né, muito grande, porque obviamente, né, não é taxa. Não é taxa porque o STF virou e falou assim, olha, é inconstitucional lei que cria, né, taxa de custeio de iluminação pública, porque taxa é para serviço específico e divisível, iluminação pública
é um serviço universal. Eu já discuti isso com vocês, né? Obviamente eu não vou me aprofundar aqui agora. Até falo disso mais com cuidado com vocês quando eu falar mais especificamente das contribuições de custeio de iluminação pública. Mas veja bem, quando foi declarada inconstitucional, então, essa taxa, né? Mais do que depressa, o Congresso Nacional fez o quê? Beleza, então vamos emendar a Constituição Federal e falar que é contribuição especial, né? Porque aí eu posso vincular a receita ao custeio da iluminação pública. Bom, e assim foi feito, tá? Foi feito, só que aí tinha um problema, né? Quem presta, ou quem tem o dever de prestar o serviço de iluminação pública, não é a União, né? Se não é a União não poderia instituir essa contribuição e repassá-la aos municípios, tá? Então, basicamente, o nosso constituinte virou e falou assim, problema algum, vamos atribuir a competência de forma expressa aqui. E assim foi feito, né? E aí, então, olha, quem tem a competência de prestar o serviço de iluminação pública? Os municípios, tá? Vai ser acrescido aqui o Distrito Federal, porque nós sabemos que o Distrito Federal ele tem uma natureza jurídica sui generis, né? Distinta, diferente, e não identificável em nenhum outro ente político, tá? E aí nós sabemos, por essa natureza, e pela expressa prescrição constitucional de não poder dissolvê-lo, né, em diversos municípios, né? Então, o Distrito Federal, ele acumula as funções de ente federado, né, de Estado da Federação e de município, tá? E por ter essas competências de município, é que ele pode cobrar, né, instituir a contribuição de custeio de iluminação pública, tá? Então, aqui, olha, se na contribuição social para custeio do regime próprio de previdência, qualquer ente pode criá-lo, aqui, no custeio da iluminação pública, só os estados só os municípios e o Distrito Federal, tá? Olha, eu devo ter visto umas 10 questões de concurso e prova da ordem que o que eles exigem é exatamente você entender que Estado federado não pode cobrar contribuição de custeio de iluminação pública. Só isso já é suficiente para você acertar muita questão, tá? Inclusive, galera, nossas próximas aulas, assim que eu concluir contribuições especiais com vocês, tá? Serão de resolução de questões, tá? Eu vou separar aí um grupo bastante grande de questões de prova da ordem, tá? Para a gente poder resolver aqui e fixar o estudo que nós estamos fazendo. E, olha, fiquem tranquilos, nós temos muito tempo para isso, tá? Para vocês terem uma ideia, eu termino de estudar, assim, 99% das turmas, né? Eu termino de estudar contribuições especiais com os alunos, eu já estou lá para o final de maio, para vocês terem uma ideia, né? Nós não estamos nem na metade de abril ainda, né? Então, provavelmente eu termino aqui mais uma ou duas aulas com vocês, as contribuições especiais, né? E aí, assim, nem entramos em maio e já teríamos, né, avançado bastante no conteúdo, né? Então, a gente vai ter tempo suficiente para sentar com muito cuidado e estudar as questões, tá? De prova da ordem. Eu até comprei um brinquedinho, chegou hoje, eu ainda não sei usar, não, sabe? Que é uma mesa digitalizadora que eles falam, que aí eu vou poder, se eu conseguir, né, ter capacidade para isso, eu vou poder colocar as questões aí na tela do computador, né? Vocês vão deixar de ver essa cara feia aí, minha, e ver as questões, tá? Na tela do computador, e eu vou escrevendo aqui, e a gente vai marcando, né, anotando,
em cada questão que é mais importante. Eu vi uns vídeos sobre isso e funcionou, né? Vamos ver se eu vou ter condições, capacidade intelectual para operar isso aqui e fazer o mesmo com vocês. Se der certo, eu acho que vai ficar muito bacana, tá? E aí a gente poder fazer muitas questões sobre isso, tá? E aí, eu quero fazer isso, inclusive, antes das avaliações, né? Da definição quanto às nossas avaliações, e, obviamente, que com essa situação toda, vocês ganharam um fôlego aí para a prova da ordem também. Então, a gente vai fazendo meio que um cursinho aqui para a prova da ordem também, né? Que deixa vocês aí. Espero que sim, né? Que espero que ajude muito vocês aí. É aquela história, né, gente? A gente pega os ovos e faz um omelete com ele aí, né? Vamos compensar aí essa situação toda, né? Com o melhor preparo possível para vocês aí, para vocês chegarem, né? Da melhor forma possível lá na frente. Oi, Yara, eu vou olhar com o Alexandre, então, que o Alexandre ontem, semana passada, ele falou comigo o seguinte: olha, Hugo, o que a instituição pediu é para que evitasse dar trabalhos por enquanto, que havia muita reclamação dos alunos, né, que eles estavam sobrecarregados, tá? E aí ele falou assim, olha, se não tiver jeito, passa o trabalho com um prazo, tá? Uma data muito posterior, né, um prazo muito grande, para não sobrecarregar os alunos. E aí, pois é, Atos, isso foi o que eles me passaram, a gente sabe, né, que cada um tem uma realidade, né, é difícil da gente criticar isso, né, tem gente que está trabalhando ainda, inclusive está sobrecarregado no trabalho também. Pois é, isso foi até uma questão minha também, Ara, eu acho que isso é preocupante, tá, mas olha, eu vou retomar essa discussão com ele, tá, e aí, se for o caso, eu passo um trabalho para vocês, muito tranquilo, tá, que não vai sobrecarregá-los e com prazo considerável, e aí a gente resolve esse problema, tá? Mas fiquem tranquilos. Oi, Yara, eu não o conheço. Depois, se você puder me apresentar esses formulários do Google Docs, ou então vou perguntar, a Cristina fez com eles, mais alguém fez? E aí eu pergunto. Se você me permite, o Aloysio, ele costuma dar pra gente esses formulários. Eles são bons porque eles não sobrecarregam muito, porque geralmente você não tem que... É igual prova, né? Você vai fazendo as questões ali e marcando. Ah, tá. Olha, então eu acho que ele pode casar muito com o nosso objetivo aqui. Talvez eu faça a seleção das questões e coloco vocês para fazê-lo, né? E aí depois eu faço a aula corrigindo eles. Eu acho que pode ficar legal. Bacana, Atos, mas eu acho que talvez a gente trabalhando dessa forma pode ser que funcione, né? Eu ponho as questões lá, vocês, né, façam elas em casa, né, e tentam ali resolvê-las de forma muito honesta, e depois a gente corrige aqui, destacando os pontos principais, os conceitos e tudo mais, né? Eu acho que vai ficar legal, sim, tá? Como eu falei com vocês, o meu equipamento chegou aqui agora, e eu ainda vou ter que dar uma estudada aqui nele, ver como é que funciona, para me poder conseguir, né, colocar ele funcionando para que possa passar para vocês aí e a coisa ficar legal. Mas assim que eu conseguir, eu ponho lá, e aí, claro, ponho questões suficientes ali para 1 hora, talvez 40 minutos, né, de prova, de resolução de questões de marcar, ligadas à prova da ordem, né, e a gente pode, então, depois sentar, né, e buscar a resolução das questões, retomando, né, conceitos e regras com vocês, eu acho que vai funcionar bem, tá? Fica mais ou menos acertado dessa forma, então eu acho que vai dar certo, sim, tá? Eu só confirmo com vocês, e aí, obviamente, que não vai sobrecarregar ninguém.
eu dou aí um final de semana, né, para vocês fazerem com mais cuidado, mais tranquilidade. Pode ser assim, então, né, gente? Pessoal, eu vou concluir a aula de hoje, né? Nós vimos aqui as regras gerais das contribuições especiais. Na próxima aula, eu estudo contribuições sociais com vocês, tá? E talvez, se der tempo, as contribuições de intervenção no domínio econômico. Vamos ver se a gente consegue fazer isso, né? E é isso. Eu acho que por hoje tá bom também, né? Eu queria agradecê-los aí mais uma vez por tudo. E amanhã eu prometo aí cumprir com minhas dívidas com vocês, né? Os vídeos que me faltam aqui gravados, né? Dessa matéria. E o roteiro também, seus de estudo, tá? E eu confirmo aí essa atividade aí como trabalho, valendo 15 pontos para a primeira etapa para vocês também. Beleza, galera? Mais algum questionamento, alguma dúvida sobre o conteúdo? Podemos encerrar por hoje? Beleza, então. Ótimo. Combinado. Então, eu queria desejar aí uma boa noite a todo mundo, né? Um bom descanso. Eu acho que essa semana a gente não tem aula mais, né? Porque quinta e sexta são feriados, né? Se bem que para muita gente aí isso não faz muita diferença, nada, né? Mas parece que são feriados, então a gente não tem aula. Então, eu queria desejar para vocês aí também, né? Um bom feriado, um bom descanso a todo mundo. Até semana que vem. Tchau, gente. Boa noite para vocês, viu? Tudo de bom. Feliz Páscoa para você, sua família.